Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa arquitetura inovadora que busca unificar os dois grandes mundos da inteligência artificial. A ideia aqui é criar sistemas que não só aprendam com uma montanha de dados, mas que também conseguem raciocinar de uma forma que a gente possa entender e confiar. Então vamos lá! Pois é. O campo da IA vive um dilema. De um lado, você tem o Deep Learning, com uma capacidade de percepção assim incrível para achar padrões em qualquer tipo de dado complexo. Só que tem um problema, né? Quase sempre ele funciona como uma caixa preta. É difícil saber como ele chegou numa conclusão. Do outro lado, a gente tem a IA simbólica, que oferece um raciocínio lógico, super transparente, mas que sofre pra caramba para lidar com a complexidade e o volume de dados do mundo real. E é aqui que entra a pergunta de $1 milhão. E se a gente não precisasse mais escolher entre poder de percepção e transparência? A resposta que essa pesquisa propõe é justamente uma nova forma de construir sistemas de IA, uma arquitetura pensada exatamente para unir o melhor desses dois universos. Então, qual é a grande sacada? É uma arquitetura hierárquica inteligente que funciona com 3 camadas. O objetivo aqui é criar uma sinergia de verdade, sabe? Uma ponte real entre a habilidade de aprender com dados brutos e a de raciocinar de forma lógica e estruturada sobre o conhecimento. A estrutura toda se baseia nesses 3 componentes centrais, e o segredo é que eles estão totalmente interconectados. Cada um tem um papel bem definido, mas é fundamental que eles trabalhem juntos, de forma bem coesa. Vamos ver o que cada uma dessas camadas faz. Bom, a primeira camada é a base de tudo. Ela funciona como os sentidos do sistema. Ela usa redes neurais de última geração para processar os dados brutos, podem ser imagens, textos, o que for, e transforma essa bagunça toda em representações vetoriais, que têm um significado, os tais dos embeddings. É a partir daqui que a próxima camada começa a trabalhar. Logo em seguida, vem a segunda camada, que é tipo o cérebro do sistema. Ela pega aqueles embeddings neurais e consegue alinhar eles com conceitos simbólicos dentro de um grafo de conhecimento. É aqui que a mágica acontece. Um vetor cheio de números passa a representar um conceito concreto como lesão ou risco financeiro. E isso permite que o sistema faça inferências lógicas e entenda o contexto de um jeito que a gente consegue auditar. E para garantir que tudo isso funcione em harmonia, a gente tem a terceira camada, o controle adaptativo. Pensa nela como um supervisor bem inteligente que usa aprendizado por reforço. A função dela é garantir que a percepção e o raciocínio estejam sempre na mesma página, otimizando o sistema inteiro com base em feedback para que ele não só acerte, mas que também aprenda e melhore sem parar. Tá, mas o que a gente realmente ganha com essa integração toda? A resposta está na sinergia. Essas camadas trabalhando juntas conseguem produzir decisões que não são só mais inteligentes, mas, e isso é crucial, são muito mais fáceis de entender. A grande virada de chave aqui é esse ciclo de feedback contínuo. Não é uma via de mão única. A percepção alimenta o raciocínio com dados já contextualizados. E, em troca, o raciocínio dá um toque na percepção, dizendo algo como «Ei, presta mais atenção nessa característica aqui», ou «Isso aí é só ruído, pode ignorar». É um ciclo virtuoso que melhora tanto a precisão da rede neural quanto a consistência lógica do sistema todo. Um exemplo prático ajuda a gente a visualizar isso. Pensa num diagnóstico médico. A camada de percepção pode até ser ótima em achar uma anomalia numa imagem, mas é a camada de raciocínio que vai dizer o porquê, ativando nós simbólicos bem claros como textura irregular ou assimetria do tecido. A decisão deixa de ser um simples doença detectada para se tornar um caminho lógico que dá para rastrear, permitindo que um especialista valide e confie no diagnóstico. Claro, essa arquitetura é muito promissor, mas colocar ela para rodar em larga escala, em áreas críticas como saúde ou finanças, traz uns desafios bem grandes. Vamos dar uma olhada no desempenho dela e nos próximos passos para tornar isso realidade. E os números mostram por que essa abordagem é tão poderosa. Se a gente olhar a tabela, vemos os trade-offs clássicos. Uma CNN pura tem alta precisão, mas a consistência lógica é bem baixa. Já a IA simbólica é super consistente, mas perde em precisão. Agora, olha só a estrutura proposta. Ela consegue um melhor resultado em precisão, mantém uma consistência lógica lá no alto e ainda é muito mais eficiente na hora de se adaptar. É o melhor dos dois mundos, na prática. Mas o caminho pela frente não é simples, não. A pesquisa agora está focada em desafios bem importantes. Ir além da correlação e começar a integrar um raciocínio de causa e efeito de verdade, fazer com que o sistema consiga generalizar o que aprendeu para domínios novos e refinar o aprendizado com supervisão humana, o famoso Human in the Loop, para ter certeza de que o sistema evolui de forma segura e alinhada com os nossos valores. Então a gente chega ao ponto principal.
Unir a percepção profunda das redes neurais com a clareza do raciocínio simbólico é muito mais do que só um avanço técnico. É um passo fundamental para a gente começar a construir uma inteligência artificial que opere de um jeito mais robusto e, o mais importante de tudo, que a gente possa de fato confiar. Tem uma citação do artigo que resume essa filosofia perfeitamente. A ideia não é de competição, mas sim de colaboração entre as duas maiores forças da IA moderna. A gente está falando de criar algo que é muito maior do que a simples soma das partes. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para refletir. Ao juntar a capacidade de ver padrões com a de entender o significado por trás deles, será que a gente está, finalmente, mais perto de uma IA que não apenas calcula, mas que de fato compreende o mundo de um jeito mais alinhado com o nosso? A busca por essa resposta vai, com certeza, definir a próxima era da inteligência artificial.